Bom dia, meus amigos! Cadê minhas lamparinas, minhas luzinhas dessa manhã para me trazer energia? Vamos começar a nossa reflexão de hoje. Nossa, gente, meu cabelo tá todo arrepiado. Bom dia, Luísio. Tudo bem, Marcos? Bom dia, gente. Cadê nossas lamparinas, as nossas luzinhas para trazer energia aqui para nossa reflexão? Oi, Bia. Bom dia. Muito frio aqui em São Paulo, Aloísio. Tá bem frio aqui. E eu sou friorenta também, por isso que eu tô com essa golinha aqui, para não passar friagem. Vamos lá, pessoal, para mais uma reflexão. Viemos de uma reflexão aí da Carol e do Jardel, maravilhosas, né? E não deixaria de ser mais auspicioso o tema também agora da nossa nona reflexão desse desafio dos 21 dias. E somos mesmo, Aloísio, o reflexo um dos outros, é isso aí. Vocês trazem energia boa pra gente continuar esse trabalho. Oi, Lani, bem-vinda. Então vamos lá. Nosso capítulo 9, o tema é mais. Reunião pública do dia 2/2 de 59. Está falando sobre a questão 716 do Livro dos Espíritos. E o mais é sempre a equação nas contas da lei divina. A criatura determinou o Criador que tudo se crie na criação. Parece redundante, né? Ao criar a criatura, determinou o Criador que tudo se crie na criação. Ou seja, nós somos frutos da criação e nós também temos que criar assim como o Criador. Maravilhoso, né? Essa reflexão que o Emmanuel já traz aqui pra gente. Entreguemos o fruto nutritivo aos fatores de desagregação e em poucas horas transmutar-se-á em bolo pestífero. Ou seja, aquilo que a gente está plantando, né, é o que realmente frutificará. Oi, Rose, bem-vindo, locutor. Ajudemos a semente preciosa, amparando-lhe a cultura e no curso de algum tempo responsabilizar-se-á pela fartura do celeiro, transfigurando pântanos e chárnicas em campos de flor e pão. Ou seja, aqui ele está dizendo, né, o plantar a semente, a necessidade que nós temos aí preciosa de plantar a semente ao nosso entorno, ao que está em volta, né, aqui de nós. Então, quando a gente pensa aqui na parábola, né, do semeador, né, que nós vamos plantar a semente, e conforme a semente que for plantada nós colheremos frutos aí no futuro. Eu gosto muito de imaginar essa semente brotando, germinando e espalhando mais sementes ao redor, né? Que é um pouco do que o Aloísio falou aqui da nossa luz, né? Quando a gente começa a irradiar luz, a gente reflete para o próximo, que o próximo também reflete essa luz, e aí isso vai se propagando, né? Cada vez mais, assim como a gente está fazendo aqui com o desafio dos 21 dias. Bom dia, Jorge, bem-vindo. Então a Carol começou essa iniciativa que foi passando para o Vitor e assim foi escalando aí em cadeia, né? Essa questão da reflexão e do amor ao próximo, que a gente vai trazendo essas mensagens logo de manhã e cada uma delas, cada um no seu jeitinho, né? Com o seu formato. Eu ouvi muito o Jardel falando agora dessa questão do quanto a gente se cobra, né? Em relação à mensagem que a gente está passando. A gente se cobra mesmo, me vi no lugar dele, que a gente quer fazer sempre o nosso melhor, né? E responder da melhor forma possível para aqueles que estão nos ouvindo. Mas muitas vezes a gente se cobra demais. E a gente fica nessa cobrança de poderíamos fazer melhor, poderíamos fazer diferente, né? Mas eu imagino que cada um, com o seu jeito, vai atingir um determinado coração, né? As nossas palavras têm muito poder e eu acho que a gente está sendo intuído o tempo todo, viu, Jardel? Oi, Dedé, bem-vindo. Então, cada um com o seu jeito, né, vai atingir determinado público e eu acho que quanto mais a gente fizer isso, né, trazendo palavras do coração, com essa intensidade de sempre de fazer o bem, a gente vai atingindo cada vez mais pessoas, né? Então, aqui, quando fala dessa questão da semente, eu imagino isso, né? Essa semente germinando e quando essa semente germina, ela vai espalhando cada vez mais sementes e essas sementes também vão germinando e quando a gente vê, a gente tem um lindo campo aí de flores. Oi, Martinha, bem-vinda, bom dia. Então a gente tem um lindo campo aí de flores germinando, né, essa beleza interior e cada um refletindo a sua luz.
É assim que o mesmo princípio se revela, né, insofismável em todo o caminho humano. Cede a lente de teus olhos a arestas do mal, e a breve espaço não aprenderás senão sombras. Então aqui já o Emmanuel dando-nos alerta, né, de não semear o mal, porque se nós semearmos o mal, nós viveremos em sombra. E quantos de nós, né, muitas vezes ficamos só com pensamentos negativos e a gente acaba atraindo cada vez mais pensamentos negativos. Quem nunca acordou um dia de manhã falando, nossa, já comecei o dia mal, né? Tô fazendo errado, deu tudo errado, meu dia tá uma droga. E aí você percebe que o dia realmente permanece com vários acontecimentos ruins, né? E aquilo vai se propagando. Então, quando acontecer alguma coisa logo de manhã que te deixa chateado, né, insatisfeito com aquilo que aconteceu, tenta mudar esse pensamento. Pensa o porquê que isso está acontecendo, vamos botar pensamento positivo, vamos falar, peraí, vamos mudar essa vibração, vamos melhorar meu dia. E com certeza a gente consegue propagar muito mais energia positiva e o dia melhora. Façam esse exercício, eu já fiz esse exercício, né? E tento fazer sempre, procuro fazer sempre. Eu sei que não é fácil, né? A gente às vezes acaba puxando, atraindo esses pensamentos negativos, mas a gente precisa fazer esse exercício da reflexão, né? Emmanuel fala muito a respeito dessa questão do pensamento, tem um livro maravilhoso dele, se não me engano, na verdade não é nem do Emmanuel, é do Martins Peralva, trazendo frases de Emmanuel e fazendo reflexão a respeito do pensamento. E ele fala muito dessa questão do quanto o nosso pensamento se propaga no universo, né? Então, quando a gente está aí com os pensamentos negativos e a gente acaba propagando, a gente irradia, como se fosse um farol mesmo. E ele dá esse exemplo, ele faz muito bem nesse livro, falando que nós somos como um farol que tem ali né? Normalmente, quando você vai nas cidades de praia, tem aquele farol, né? Que tem ali logo na ponta da praia. Então, ele dá esse exemplo, que nós aqui como espírito somos um farol. E aquilo que nós irradiamos naquela luz, né, que está ali, ela irradia e transcende. Então, ela espalha essa energia para o universo. Então, quanto mais nós tivermos pensamentos positivos e irradiarmos esses pensamentos, melhor será o nosso dia, né? Cada vez mais pessoas a gente atingirá. Devagar você não consegue... Como é que é? O Marcos colocou aqui. Devagar vocês vão conseguindo, né? Pedrinha por pedrinha. É isso mesmo. Lembrar de fazer uma prece. Exato. Já saí de casa, né, Marcos? Preparado para o nosso dia. Pensando sempre em pensamentos positivos. Bom dia, Francisco. Bem-vindo. Entorpece a antena dos ouvidos no enxurro de maledicência, convertida em lama sonora, e acordarás no charco da calúnia, alvitando a ti mesmo. Aqui ele vem trazer também essa questão do que a gente ouve, né, das críticas que a gente ouve. Oi, Renata, bom dia. Muitas vezes a gente ouve uma crítica, né, que é natural, principalmente a gente aqui que está nas redes sociais, a gente está muito exposto, né, então às vezes a gente recebe muitos elogios e muitas críticas. E como a gente tem que filtrar também isso, né? Não ficar guardando aquilo para dentro de si. Lógico que a gente recebe as críticas, a gente sempre busca entender o que a gente está fazendo de errado e tentar sempre melhorar. Mas não ficar alimentando aquilo como uma coisa negativa, senão a gente se desmotiva para seguir em frente, né? Então eu tento fazer bastante esse exercício. Que venham as críticas, que a gente saiba ouvir, entender o que a gente precisa melhorar, trabalhar essas questões, mas não ficar com esse sentimento alimentando essa sensação ruim de estou fazendo errado, né? E que a gente precisa de alguma forma ir melhorando cada vez mais. Senão a gente vai cair nesse lamaçal aqui que Emmanuel nos traz, né? E aí a gente parte aqui para o que ele traz logo na sequência, né? Faze da língua instrumento de críticas incessantes, e acabarás guardando da boca uma placenta envenenada, servindo a parturição da crueldade do crime. Achei interessante quando ele traz essa questão da boca, uma placenta envenenada. Pensa que quando ele fala aqui de placenta, ele está falando de uma propagação, porque a placenta nada mais é do que o desenvolvimento ali do bebê, que está crescendo, né, que está se desenvolvendo. Então, quando ele fala da gente parar e pensar nas críticas que nós estamos fazendo, a gente tem muito cuidado com o que a gente, né, põe para fora, os pensamentos que a gente emana, né, as falas que a gente diz para o outro, né, a gente sempre tem muito cuidado com a forma como a gente fala. E nós estamos numa época que está todo mundo falando aí de comunicação, né, de
de comunicação verbal, de melhorar a comunicação violenta, justamente por isso, porque muitas vezes a gente atinge o outro pelas palavras. E quando ele fala aqui dessa placenta envenenada, nada mais é do que o desenvolvimento de coisas ruins que acabam magoando o outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Servindo à parturição da crueldade e do crime. Então sempre lembrar que independente das ações, as palavras muitas vezes, né, são crimes que a gente acaba cometendo com determinada pessoa, a gente não tem noção do quanto a gente pode ferir o outro com determinadas palavras e críticas. Então, sempre ter muito jeito quando a gente quer alertar o outro, quando a gente quer de alguma forma contribuir para o desenvolvimento do outro, mas principalmente quando a gente percebe que aquela crítica que a gente vai trazer não é algo construtivo, o que eu vou ganhar falando aquilo para essa pessoa? Por que eu vou fazer um comentário maldoso na rede social de determinada coisa que eu não concordo? Será que por eu não concordar eu tenho realmente a verdade? Essa verdade é minha? É minha verdade, né? Então acho que é um pouco disso, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente, né, com o que a gente propaga. Conserva os braços na estufa da preguiça e também terminarás na existência transferindo bolor e inutilidade. E aqui ele vem falar da questão da preguiça, né? Quanto nós temos que pôr aqui a mão na massa. Olha quanta coisa boa esse Emmanuel vem trazendo essa mensagem de hoje, né? Pra gente refletir. Será que eu não estou fazendo, nessa época agora de quarentena, será que eu não poderia estar fazendo mais pelo outro? Né? Então, quando ele fala do mais aqui, é mais para o bem, né? Mais para o próximo, mais para nós mesmos também, né? Como a Carol falou bem aí de manhã. Oi, Sil, bem-vinda. Como a Carol falou bem aí de manhã em relação ao mais da gente se cuidar tanto do corpo quanto da mente, né? Olha aí ele falando como as mensagens se ligam, né? Jardel falando aí dessa questão também da gente se autocobrar, da crítica aqui também, Emmanuel completando com isso. Entretanto, se te confias ao amor puro, buscando estender-se à claridade sublime por meio do serviço aos outros, atrairá em seu próprio favor a influência benéfica de quantos se observam às horas, entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-se possibilidades e forças para que transformes a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior. Olha que interessante, gente, o quanto a gente fazer o serviço aí para o próximo, né? A gente trazer sempre mensagens positivas para contribuir para o bem ao próximo, o quanto a gente vai evoluindo, né? E a gente tem que... Lógico que muitas vezes a gente fica pensando nessa barganha, né? Ah, vou fazer o bem para ser um espírito melhor, para a gente evoluir. E aí as pessoas falam, ah, mas tem que fazer o bem sem pensar nessa barganha. A gente não tem ainda essa condição aqui no planeta Terra, gente. Muito difícil ter espíritos tão superiores que façam as coisas sem pensar nessa barganha, né? Estou fazendo isso para ser uma pessoa melhor, para ser um espírito melhor. Não tem como, a gente sempre está associando uma coisa a outra, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então estamos aí numa escala de evolução e não tem como a gente não pensar na consequência das nossas ações, e muitas vezes a gente ainda faz o bem pensando nisso. Mas também nos alertam os espíritos, eu não vou me lembrar qual é a questão do livro dos espíritos, que eles nos alertam que essa é a nossa condição aqui na Terra, e isso não é menos meritório, né? O importante é que a gente faça, para que numa próxima encarnação, em um planeta, né, mais desenvolvido, em que o bem prevalece, que seja uma coisa natural. Nesse planeta ainda não é uma coisa natural e a gente não pode se cobrar tanto. Infelizmente, a gente ainda tem essa percepção, né, de que a gente está fazendo isso buscando uma recompensa futura, né? Mas que façamos. Muito pior seria não fazermos, né? Só ficar com aquele conceito na cabeça de fazer o bem e no final, oi Felipe, tudo bem? Bem-vindo. E muitas vezes a gente fica com esse conceito de fazer o bem e não põe o conceito, né, a teoria na prática. Então, melhor que façamos. Oi Karen, tudo bem? Bom dia. Eba, hoje nós estamos aqui com bastante amigos, estamos entre amigos. Então a gente tem que realmente tirar da teoria e colocar na prática, por mais que a gente saiba que a gente está ali tentando barganhar uma evolução moral melhor, um espaço melhor, né? Então ainda estamos nessa condição, mas que façamos, não fiquemos parados aí na inutilidade. Entretanto, se confias ao amor puro, buscando estender-se a claridade sublime por meios do serviço aos outros, atrairás em teu próprio favor
a influência benéfica de quantos se observam as horas entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-te possibilidades e forças para que transformem a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior. Então vamos buscar essa esfera superior, pessoal. No que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílios para falar e fazer. E quantas vezes nós não somos intuídos, né? A gente não sabe ali o que fazer e a gente pede ajuda para a espiritualidade, para os nossos anjos da guarda, para os nossos espíritos, amigos, familiares, benfeitores que estão ali ao nosso redor. Quantas vezes a gente se vê numa situação que a gente não consegue encontrar qual é a melhor solução para aquilo que nós estamos buscando, e quando a gente firma pensamento, quando nós fazemos uma oração, como o Marcos bem disse aqui, né? Quando nós firmamos nosso pensamento e fazemos uma oração, vem aquela intuição, né, dos nossos benfeitores, nos dando o direcionamento e o caminho correto que nós devemos perseguir. Então, Emmanuel reforça também essa questão do que fazer e do que falar, né? Assim, pois, vigia o coração e fiscaliza teus atos com a lâmpada viva na lição de Jesus, porque terás sempre mais do que faças, em colheita de treva ou luz, conforme a tua sementeira de mal ou de bem. Ou seja, né, conforme a gente for semeando, seja o mal ou seja o bem, a gente vai avivar essa lâmpada viva. Eu amei essa lâmpada viva da lição de Jesus, vou colocar essa frase aqui quando a gente for salvar o vídeo, porque é realmente maravilhoso, né? O quanto a gente precisa aí vigiar o nosso coração e fiscalizar os nossos pensamentos. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa mensagem de hoje? Profunda, hein? Bem bacana. Queria que vocês começassem aí bem o dia. Sabemos que tem uma sequência agora, né? Uma continuidade aí das lives. Deixa eu ver que horas são. 8h17. Então já deve estar começando aí o Vitor lá no Aprendizes. Beijo grande, pessoal. Vou deixar salva essa mensagem. Quem gostou, compartilhem. Ajuda a gente na divulgação. Quem não gostou, façam comentários. É sempre bem-vindo os comentários também do que a gente precisa aprender e melhorar. Então vamos continuar aí fazendo o bem. É isso mesmo, Sil. Fazer o bem traz uma paz interior, né? Aloísio, beijo grande. Então daqui a pouco nós estamos ali com o Vitor. Gente, Vitor no Aprendizes aí logo na sequência. Então vamos firme e forte no desafio dos 21 dias. Beijo grande, gente. Até amanhã.